quanto ao movimento. Bom, vamos adiante. O futuro do projeto presidencial de Dória dependerá cada vez mais da eficácia de suas jogadas no plano nacional, a corrida da vacina e os embates com Bolsonaro. O tucano foi um dos grandes derrotados da eleição de domingo. Dória viu o PSDB perder mais de 1/3 das suas prefeituras no primeiro turno, de 804 para 519. Embora tenha preservado espaço em São Paulo, a legenda derreteu em estados como Minas Gerais, segundo o maior colégio eleitoral do país, Goiás e Paraná. Enquanto o PSDB sai enfraquecido, partidos que eram vistos como satélites de uma candidatura presidencial de Dória avançam. DEM e PSD ganharam poder de barganha para uma eventual aliança com os tucanos na próxima eleição. Com uma estrutura partidária menos robusta e problemas de popularidade na maior cidade do país, Dória vai ter um caminho complicado pela frente se quiser disputar a presidência. E aí, Fiuza, qual a sua avaliação aí sobre essa perda de espaço do PSDB depois da eleição de domingo nos municípios, Fiuza? Ô, Vitor, eu tenho a impressão de que o maior termômetro aí para o Dória, politicamente, era a cidade de São Paulo, né? Porque é isso, é a cidade, capital do estado que ele governa, e a cidade administrada por um correligionário, né? Que teve, assim como, né, em parceria os dois tiveram, uma ação extrema de trancamento, né? Exatamente como a gente acaba agora de falar da Califórnia, com um governador que não respeita suas próprias premissas, suas próprias diretrizes, e o que a OMS vem dizendo agora, ou seja, podemos dizer que São Paulo, estado e especialmente capital, teve uma medida, né, um enfrentamento radical e não científico, que tem um preço muito alto. Agora, eu quero dizer isso pelo seguinte: o Bruno Covas foi para o segundo turno na liderança folgada e é o favorito para a reeleição. Isso, acho que o povo de São Paulo, né, tem gente dizendo, não, tem que aferir aquele bug lá do TSE. Eu não quero me fixar nisso. A princípio, eu acho que, né, salvo algum percurso novo de investigações, eu acho que está valendo o resultado que está aí. E o resultado sanciona isso. Sanciona isso. A população de São Paulo, claro, a democracia, não são todos, mas majoritariamente deu seu voto a um prefeito com a retaguarda do governador Dória, que adotou medidas radicalíssimas, xiitas, que usaram inclusive a pandemia para espalhar medo, né? Aquela cena patética do Bruno Covas declamando o número de caixões, urnas, câmaras frigoríficas, sacos para cadáveres. Aquilo não tem serventia alguma. Aquilo cumpria um cálculo estúpido, um cálculo mórbido, né? Que fica na história, aquela postura de um governante perante a sua população. E ele estava apostando nisso, ele estava apostando de dizer o seguinte: olha, temos um inimigo aqui, queremos falar só desse inimigo, eu tenho medidas radicais contra isso e eu sou o salvador. E as urnas até aqui deram a ele o que ele queria. Então eu não vejo, assim, eu já expus todas as minhas críticas aqui a essa postura, acho abominável, mas não acho que até aqui isso, né, quer dizer, o Dória, a questão do PSDB no Brasil, mas isso tudo é muito fluido. Isso tudo é muito fluido. Bolsonaro está aí sem partido, né? Não tinha partido, continuou não tendo partido. Foi dado como derrotado também por alguns nas eleições municipais. Eu discordo, porque não é isso, a força dele não estava em jogo nas eleições. Mas o Bruno Covas, na capital de São Paulo, eu acho que era sim um vestibular para o Dória e ele passou nesse vestibular. Diga, Zé. Vamos ver aqui, os grandes líderes nacionais, eles tiveram perdas, sim, mas o que a gente vê no PSDB é uma falta de
de estrutura, é uma falta de planejamento. Eu quero dizer aqui que quase ninguém sabe quem é o presidente do PSDB, ninguém sabe quem é que manda no PSDB. Você sabe vagamente, igual no anunciado aí, que seria João Dória. É uma realidade. Ele tomou a direção do PSDB, sim. O PSDB tem essa característica de entregar a direção para o provável candidato à presidência da República. Quando eu digo entregar a direção, não é exatamente que o comandante seria o presidente, mas ele indicaria alguém. No caso, é o Bruno Araújo, que é o presidente do PSDB, mas a gente viu claramente que não houve um planejamento nacional. Isso inclui escolher com critérios, com detalhes, quem são os candidatos em todas as cidades, principalmente nas cidades maiores de 200 mil habitantes, 200 mil eleitores. É quando se tem o segundo turno. Então é preciso o critério, e é isso que acontece. Aí em São Paulo houve a redução. Em Minas Gerais, Minas era o grande berço dos tucanos, né? Com Aécio Neves comandando lá, nomeando quem queria, elegendo senadores, os 2 senadores, elegendo uma bancada de deputados muito grande. E veja bem os dados de Minas Gerais hoje. Eram 130 prefeitos e agora 84 prefeitos, que perdeu muito. Além disso, perdeu em cidades grandes, regiões metropolitanas, nem passou perto em Belo Horizonte, foi uma vergonha, um vexame. Então o PSDB foi um dos partidos que perdeu sim, o MDB perdeu, mas, por exemplo, não continua o maior partido em vários estados. Então o PSDB perdeu muito, e por falta exatamente de investimento desse trabalho nacional. É assim que se faz política. Política tem que arregaçar as mangas e sair pelo país, plantando ideias, esperança, na tentativa de colher votos. É isso que faz um grande político, né? E não foi feito nesse trabalho aí. São Paulo é apenas a joia da coroa. Era o último refúgio, é ainda o último refúgio, né? O candidato do PSDB é o favorito, Bruno Covas. Mas a eleição não está selada e não será um passeio, não. Vai ter que suar a camisa mesmo. Diga, Augusto. Insistir em algumas ponderações. A eleição municipal não tem nada a ver com a eleição presidencial. Zero. Por isso que eu considerei um erro a entrada em algumas campanhas do presidente Bolsonaro, porque nem ele, nem presidente consegue eleger prefeito, nem prefeito é importante para eleger presidente. São coisas separadas. Votam em nomes dos 5 mil e tantos municípios brasileiros. Bota aí uns 5 mil, você não sabe qual é o partido do prefeito. Não sabe. Eu, por exemplo, não sei qual é a coligação, não sei citar os 3 partidos da coligação que foi vitoriosa na minha cidade, que tem 30 mil eleitores. E ninguém sabe. Ninguém sabe. Você tem algumas derrotas, como eu diria, estratégicas, né? Tem um simbolismo muito grande, como, por exemplo, a surra que o PT levou em São Bernardo. Que o Lula foi lá votar com aquela cara de quem ainda elege poste. Não, não sei quem, o candidato lá era o ex-candidato a governador, o prefeito. Luiz Marinho, né? Luiz Marinho. Levou a surra do atual prefeito, que é do PSDB, como poderia ser de outro partido. Poderia ser, embora o ABC seja uma região mais politizada aqui em São Paulo. O PT afundou. É possível dizer que o PT afundou porque esse é um partido que vem afundando. Não porque a eleição municipal, um fracasso, inviabiliza o plano federal. É porque ele vem caindo. Ele tinha mais de 600 em 2012, cai para pouco mais de 200 em 2016 e agora está com 189. E o Lula está ameaçando os 3 candidatos que vão disputar, aqui o do PSOL, o Boulos, está ameaçando os candidatos do PT no Recife e em Vitória de aparecer na campanha para ajudar. Aí é que ele vai garantir a derrota do PT em todas as capitais. Fora daí, veja bem, DEM elegeu 3 prefeitos. Dos 6 eleitos do primeiro turno, o DEM elegeu 3. Mas, por exemplo, o
o prefeito de Curitiba, o Greca, ele se elegeria se fosse candidato pela Sociedade São Vicente de Paulo. Nenhuma dúvida. O prefeito de Florianópolis também é recém-chegado ao DEM. Então o DEM substitui o MDB nesse sentido. Todo mundo pode ser do MDB e não ser nada, porque não é partido, é um guarda-chuva. É um ajuntamento de caciques políticos. Então quem se basear nesta eleição para fazer projeções para 2022 vai quebrar a cara. O que há são constatações como esta, por exemplo, que foi o fiasco do PT, o terceiro consecutivo. Então é um partido que está fazendo água mesmo. Você estava querendo falar, Zé? Viu uma movimentação sua aqui? Diga. Sim, só para dizer ao Augusto o seguinte, ele tem toda a razão. Não tem essa relação de eleição municipal com presidência da República, mas é que a eleição de vereadores e prefeitos acaba turbinando a eleição em 2022 de deputados federais, e esse é um poder